Oi, meu povo, gente boa. Eu quero mostrar aqui pra vocês. Será responsabilizada. Será integralmente responsabilizada. E na mais característica criminosa dessa verdadeira organização miliciana, as postagens dizem, ainda tempo, caso você aceite a torpe equação. Acham que estão lidando com pessoas da laia deles. Acham que estão lidando também com milicianos. Mas não estão. Estão lidando com ministros da Suprema Corte Brasileira. Engana-se. Essa organização criminosa, ao esperar que a permanência e continuidade dessa torpe coação possa, de alguma forma, gerar uma covarde rendição dos poderes constituídos brasileiros. Engana-se. Essa organização criminosa miliciana e aqueles brasileiros escondidos e foragidos do território nacional, engana-se. Em esperar institucional ou debilidade democrática. As instituições brasileiras são fortes e sólidas. E seus integrantes, principalmente aqui no Supremo Tribunal Federal, os integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático da Constituição de 1988. Aplaudo de pé. E aí, vocês acham que eles estão com medo? Eu também aplaudo porque ele narrou o que de fato é. Quando Bolsonaro foi eleito, a milícia chegou ao poder. E ele agiu como um miliciano, porque é o modo de operação dele enquanto miliciano que sempre foi. Ele agiu dessa forma com a BIM paralela, com medicina paralela, com investigações paralelas, com governo paralelo. Tudo é marginal, tudo é pelas beiradas, violando as leis, tudo é alterando o curso natural do direito, tudo é um atentado contra o Estado democrático de direito. A tentativa de golpe sempre se deu, desde quando e mesmo quando ele era o presidente, porque não agia, nunca jamais trabalhou dentro das regras do Estado, que é regulado por leis, dos freios e contrapesos, e as pessoas podem fazer tudo o que a lei não proíbe, e o Estado só pode fazer o que a lei manda. Cada ação do Estado é dirigida por leis. Por isso existe um Congresso Nacional votando projetos, porque os projetos precisam virar lei para que sejam implementados. É uma forma de proteger o cidadão da força esmagadora do Estado, que tem o monopólio da violência. Só o Estado pode usar forças armadas ou polícias para prender o cidadão e jogá-lo definitivamente em um buraco. Por isso que tem que ter leis para dizer ao Estado o que ele pode e o que ele não pode fazer. Por isso que o Estado não faz nada que não esteja previsto em leis. Bolsonaro, mostrando seu instinto, sua natureza golpista, sempre trabalhou na marginalidade. Mesmo tendo a máquina na mão, por hábito, por força do caráter, se organizava na marginalidade. Era com médicos negacionistas, que eram os consultores imediatos dele. Por isso que ele perseguia, atacava as recomendações da OMS, Organização Mundial da Saúde. Ele rechaçava as medidas de contenção do vírus, perseguia a vacina e propagandeava medicamento falso. Pra você ter uma ideia, ele era assessorado por um grupo de médicos negacionistas que defendiam que um remédio para protozoário e outro medicamento usado para combater vermes, associado a um antibiótico indicado para bactéria, eram suficientes para vencer um protozoário, um verme, uma bactéria. Não, gente, você errou! Para combater um vírus. Havia o Ministério da Saúde, onde ele colocou um militar da logística, porque ele não tinha interesse de que houvesse ciência no controle do Ministério da Saúde num momento terrível, uma pandemia mortal. Neste momento triste da história brasileira, ele estava lá incentivando a aglomeração, fazendo aquelas ridículas passeatas, motociatas, com aquele bando de idiotas naquelas motos, em prol de si mesmo. Em prol de si mesmo, tudo foi em prol de si mesmo. É um sujeitinho desprezível que só olha para si mesmo e diz: meu filho, vai para os Estados Unidos, você vai acabar com a sua vida, com a sua carreira, mas eu banco você lá, para que você traga para o Brasil todo tipo de prejuízo econômico, para me salvar. No governo dele era para a população se sacrificar, para salvar a economia. Agora, vamos sacrificar a economia para me salvar. Este tipo egoísta, imprestável, foi o presidente do Brasil e é defendido por alguns. E eu aqui quero fazer um alerta. O Supremo Tribunal pode não ser perfeito. E eu concordo que são ministros indicados. O ideal é que fossem concursados. Eu sou desta opinião. Os melhores, entende? Da sociedade. E não só uma análise técnica, mas uma análise moral, ética do cidadão. Ele tem que passar pelo crivo de um sistema que faça uma peneira, não nos moldes do que se viu muito no Brasil varonil, do jeitinho, né? Que às vezes algum juiz, a gente conhece algumas aves que chegaram lá,
que passaram em concurso para juiz federal, mas que, ao meu ver, pela incapacidade do próprio indivíduo de articular um discurso e de escrever, não consegue escrever, quanto mais ler, passou em concurso, virou juiz e virou um auxiliar da milícia. Me dá a impressão que a milícia colocou o juiz lá. Concursos que permitam que os melhores ocupem os melhores e mais importantes postos. Mas é claro, nós temos isso, é isso que nós temos. E nós temos que defender isto que nós temos, porque é isso que está salvando a nossa democracia. É o Alexandre de Moraes, indicado do Drácula, já estão, que está travando essa luta contra a milícia, contra a safadeza, contra a marginalidade. Fato é que o STF não vai se curvar. Eu alerto. Tem muito advogado que está muito infeliz, porque está acostumado a lidar com a lei com os recursos possíveis e cabíveis, e infindáveis, e infinitos, e que vê nesta ação contra Bolsonaro um juiz que vai fechando as brechas durante a condução do processo. E ele percebe, puxa vida, eu que não quero saber de lei, quero saber de brechas. Brechas estão sendo fechadas, o que será de mim? Oh, pobre de mim. Eu vi que aqui em Curitiba vai ter um encontro, uma palestra com advogados para falar sobre o Supremo Tribunal. Ajudem a salvar o Supremo Tribunal. Não se associem com os milicianos, com aqueles que querem entregar o Brasil, que querem que a corte se dobre aos interesses de um vagabundo norte-americano. Tenham sensatez, tenham juízo, tenham respeito às leis que vocês estudaram tanto. Respeitem a Constituição, que é a base de toda e qualquer lei. Respeitem o STF, porque sem o STF vigiando, este Congresso Nacional de merda vai aprovar leis inconstitucionais. Vai aprovar leis, vão aprovar leis inconstitucionais. Tem que ter um STF defendendo a Constituição para verificar a constitucionalidade das leis que são votadas. Nós estamos vencendo quase que por conspiração do universo, porque eles são fortemente armados e eles estão cheios da grana. Eles bancam Eduardo Bolsonaro para tomar o seu sorvetinho separando o chocolate. Naquele sofrimento lá fora, para tentar contra a democracia aqui. Salvem a democracia, que é mais importante do que suas opiniões vazias, egoístas. Eu alerto que a gente precisa reeleger o Lula, não porque é o Lula, mas porque Lula é o único candidato. E isso até me preocupa, porque haverá um momento em que o Lula não vai estar aqui. Quem será o sucessor? Porque a esquerda não conseguiu formar um sucessor. Um nome, não tem um nome da esquerda. Será possível que eu vou ter que me filiar a algum partido? Não tem um nome da esquerda que seja forte o suficiente para derrotar a milícia. Nós temos que reeleger o Lula, porque de 2026 a 2029, 3 ministros do Supremo vão se aposentar compulsoriamente. É o Fux, bolsonarista reprimido, o recalcado do Supremo, que é bolsonarista, mas não é. Aquele do topete. Em seguida, Carmen Lúcia e, por último, em 2029, Gilmar Mendes. E o presidente da vez vai indicar 3 ministros para o Supremo. Vocês imaginem se entra em 2026, o Tarcísio, um imprestável tipo o Zema, uma ratazana aqui do Paraná. Entra um desses aí que não tem amor nenhum à pátria, que quer entregar o Brasil. Os states, minha continência. A minha continência, a bandeira americana. Vocês imaginem se isso acontecer, e eles indicam mais um Cássio Nunes, mais um terrivelmente evangélico. Nada contra os evangélicos, mas essa indicação aí, né? Este evangélico em especial, né? É um tremendo de um paspalhão, né? Perdido nos papéis, porque ele fica em uma esquizofrenia ali. Eu devo defender a milícia, mas devo defender a Constituição, também tenho que defender a Bíblia. Aí, entre Constituição, Bíblia e milícia, ele fica ali perdido nos papéis e meio que besta. E aí ele vai no púlpito e artigo 5º. Porque ele confundiu o papel institucional de ministro com o ser pastor e com o ser representante do bolsonarismo. Então imagine mais 3 seres dessa natureza entram no Supremo. Não vai olhar para a Constituição, vai olhar para a Bíblia. E detalhe, nada contra a Bíblia, né? Mas a Bíblia tem seu lugar. E a sua fé, você exerce você e teu Deus. É você e Deus. Não é uma imposição aos outros. Nunca Jesus disse isso. Por essa razão, é importante reeleger alguém progressista, para evitar que o STF, devido a esse defeito que é a indicação, sofra indicações terríveis para o futuro da nação.
pense bem. E por essa razão apoie um canal como este, que leva informação. E eu peço que você dê uma olhadinha nos outros vídeos. Eu tenho vídeos muito bons aí, que eu explico o Estado Democrático de Direito com muita simplicidade para você entender. E é isso aí, gente. Um bom final de semana. Um grande abraço no seu coração. Seja feliz.